E oramos para que ela seja instrumento em tuas mãos. Para a glória do teu nome. Fale aos nossos corações, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Para nós é uma alegria estar aqui cultuando com os irmãos. O pastor já adiantou. Nós temos uma amizade de longa data com o pastor João Reis, com a Valéria. Acho que de mais de 2 décadas. Mas se conhece. De amizade. Então, para a gente é sempre uma alegria estar junto. Nós não estamos na mesma placa, mas algo que nós temos aprendido, glória a Deus por isso, é que o reino não tem placa. E quando nós estamos juntos, nós somos todos irmãos. Se tiver um som, eu me deixo muito. Vamos ler a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 6. Segundo Reis, Segundo Reis 6, verso 1. Segundo Reis 6, 1. Bem que os irmãos estão ouvindo bem, né? A minha voz minha voz é alta dessa. Irmãos, a gente, na verdade, nós vamos passear pela história toda de 2 Reis 6, mas nós vamos iniciar com 3 versículos. A partir do verso 1, está projetado, e a palavra de Deus nos diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E lembrou-se Davi, e levantou-se Davi, e partiu com todo o povo que tinha consigo a Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. 2 Samuel 6. Eu falei o quê? Reis? E olha que nem tem reis, só está em crônicas. A mesma história está em crônicas. 2 Samuel 6. Não tem problema, a gente volta. Ao vivo é assim mesmo. Então vamos lá. 2 Samuel 6, 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Amém, irmãos? Irmãos podem sentar. A história é de um rei, mas não estava em reis, né? Essa história vocês não vão lá em crônicas também. Eu não sei se os irmãos conhecem essa história, é uma história mais ou menos conhecida, que é a história do retorno da Arca da Aliança para Jerusalém, mas tem uns detalhes interessantes que eu gostaria de expor para os irmãos, e 4 personagens também muito interessantes, porque a gente entende que a palavra de Deus, as histórias que tem aqui, é o nosso aprendizado. A gente vê situações, por exemplo, como Davi, a palavra de Deus não poupa Davi. Tanto conta as coisas boas e as coisas interessantes que Davi fez, como conta também os erros. Então nós, quando lemos a palavra de Deus, nós precisamos aprender aquilo que é importante para nós, aquilo que nós devemos mudar na nossa vida e colocar em ordem na nossa vida. E outro dia eu preguei essa palavra lá na Nazaré e eu comentei isso com os irmãos. Entendam, irmãos, que quando a gente prega na igreja, a palavra já ministrou em nós. Então a palavra é assim, ela bate aí, mas ela bate aqui também. Então, na verdade, eu prego para vocês e prego para mim ao mesmo tempo. Amém? Então vamos falar da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, quando a gente pega lá em 1 Samuel, a gente vê que o povo perde a guerra ali com os filisteus. Os filisteus pegam a Arca da Aliança e eles levam a Arca da Aliança para o Filisteu. Mas não dá certo, porque a Arca da Aliança, ela era o tipo ali, era uma simbologia da presença de Deus para aquele povo.
E aí eles trazem de volta. Ela fica um período lá num lugar e depois ela vai para a casa desse levita, Abinadab. E a palavra de Deus diz que ficou 70 anos na casa dele. E tinham 2 filhos lá, que eram Uzá e Aiô, que foi o primeiro versículo que nós vimos. Essa arca, para o povo de Israel, era algo importante. Nós entendemos hoje que nós não precisamos de objetos para materializar nossa fé. Porque Jesus morreu na cruz. Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou. E ele nos deu acesso direto ao Pai. Glória a Deus por isso. Mas naquela época, isso era necessário. Então hoje não faz sentido para nós, o nosso entendimento, talvez faça sentido para outras pessoas, mas para o nosso entendimento, hoje eu chegar aqui com uma arca da aliança, para a gente orar para a arca da aliança. Hoje não faz sentido. Mas naquela época fazia. E era importante para o povo. O povo olhava para aquilo ali e eles entendiam a presença de Deus ali. E a arca passava e eles oravam, pedindo a Deus para que desse uma bênção para a vida deles. E Davi entendia isso. Davi, a palavra de Deus diz que apesar das falhas, dos pecados de Davi, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Então o maior prazer de Davi era estar na casa do Pai. O maior prazer de Davi era fazer a vontade de Deus, era cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele, mesmo que ele falhasse, porque nós somos falhos. Mas a graça de Deus nos alcançou, glória a Deus por isso. E aí Davi entende que é necessário tirar essa arca de lá. Ele fala, vamos buscar. E ele vai buscar a arca com muita alegria. A palavra de Deus fala que ele levou 3.000 com ele. E mais esses meninos, né, que a arca estava na casa deles. E o verso 4 fala da alegria, o verso 5 fala da alegria com que eles vinham trazendo a arca. Eles cantavam, eles dançavam, com toda sorte de instrumentos, de madeira, de harpas, de saltérios, de tamborins, de pandeiros. Então foi uma grande alegria, porque era algo que Davi entendia que era importante, e era algo que estava queimando no coração dele. E eles vinham trazendo a arca, arrumaram carros de boi, carros novos para carregar a arca, mas num determinado momento, o boi lá tropeça, perde o equilíbrio, o carro balança, e o Uzá vai com a mão tentar ajudar, tentar segurar a arca. E a palavra de Deus fala que neste momento que o Uzá toca a arca, ele é fulminado. E muitas vezes, irmãos, nós lemos a Bíblia e não entendemos o contexto. Porque se a gente pensar, mas por que ele foi tentar ajudar? Ele não tentou fazer uma coisa boa? A arca ia cair. Ele foi lá e tentou ajudar. Mas nós precisamos entender que a obra de Deus, o reino de Deus, ela tem a maneira certa de ser feita. E havia regras para que aquela arca fosse carregada. Ela não podia ser carregada de qualquer forma. A maneira como eles levaram a arca foi a mesma maneira que os filisteus carregavam os ídolos deles. Então eles fizeram uma coisa de qualquer jeito. A ordem que tem lá em Êxodo é que a arca tinha que ser carregada no ombro dos levitas. E eles iam andando e iam segurando a arca. Era assim que tinha que ser feito. E naquele momento, Davi entende que apesar do coração dele desejar aquilo, ele tinha que fazer da maneira como Deus tinha direcionado. E aí o que eles fazem? Eles entram no desespero e deixam essa arca na casa de Obed-Edom. Agora, o que nós aprendemos aqui que nós precisamos trazer para a nossa vida? Usar. A Bíblia diz que essa arca ficou quantos anos na casa dele? 70 anos. A Bíblia não relata um milagre, uma maravilha, um nada, uma dor de cabeça que saiu daquele povo. Não relata nada. A única coisa que a Bíblia relata é que um rapaz que tinha a arca da aliança dentro da casa dele, ou seja, a presença de Deus estava dentro da casa dele. Ele acordava, ele almoçava, ele tomava café, ele jantava, ele dormia. A arca da aliança estava lá. E na mente, no coração de Uzá, a mesma coisa que nada. Porque aquela arca ali dentro só ocupou espaço. Em momento nenhum eles usufruíram da presença de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós fazemos a mesma coisa? A gente está no culto, a gente não usufrui da presença de Deus. A gente tem aquele momento de oração, tem um momento às vezes de ensino, tem um momento de oração, um momento de leitura da palavra, e nós não usufruímos. A gente transforma aquilo que é de Deus como uma coisa comum, como uma coisa natural. A igreja vai
que Deus mandou Jesus na cruz do Calvário para a gente viver assim, por cima? Não, irmãos. Jesus morreu na cruz para que a gente vivesse intensamente essa presença, para que a gente usufruísse disso, para que a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, fizesse a diferença aonde nós estivéssemos. E o que esse menino fez, esse rapaz? A Bíblia não fala a idade dele, talvez tivesse uns 40 anos. Fez nada. Ele, na verdade, ele era um voluntário, mas ele não era um vocacionado. Os irmãos sabem a diferença de voluntário e vocacionado? Voluntário é aquela pessoa que eu viro e falo assim, pastor Márcio, dá para você tirar essa flor daqui para mim? Ele vai tirar. E ele vai reclamando daqui até onde ele colocou a flor. Ou uma casinha pesada, ele podia ter pedido para outro. Podia ter pedido para uma mulher fazer isso. O vocacionado não. Ele tem chamado. Ele sabe que aquilo que ele está fazendo não foi porque o pastor pediu, não foi porque a instituição pediu. Ele faz porque ele sabe que foi chamado para aquilo ali. O prazer dele é fazer a vontade do Senhor. Usar não era vocacionado. Era filho de levita, estava com a arca dentro da casa dele, mas não era vocacionado. Ele era apenas voluntário. E o que nós temos sido no reino de Deus? Nós temos sido vocacionados. Nós temos assumido a vocação que Deus tem nos dado, ou nós somos só voluntários? Que faz porque alguém pediu para fazer, mas podia ter pedido para outro para não me ocupar. Isso vai fazer a diferença do resultado das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então, Uzá perdeu a chance de ser abençoado, perdeu a chance de cumprir o propósito dele, porque ele levou o reino, ele levou a arca como se fosse uma coisa comum e corriqueira. E a presença de Deus não é dessa forma. E aí a Bíblia diz que essa arca vai para a casa de um outro homem, Obed-Edom. E a Bíblia chama esse homem de próspero. Os irmãos acham que Obed-Edom sabia que Uzá tinha morrido? Porque tocou na arca. Se a gente sabe, Jerusalém inteira ficou sabendo. A gente sabe disso até hoje. Claro que a história correu. Olha, gente, Davi estava levando a arca, Uzá foi lá tentar ajudar e morreu. E Obed-Edom teve medo de botar essa arca dentro da casa dele? Ele não temeu. Obed-Edom era vocacionado. Na hora que disseram para ele, a gente pode botar a arca? Ele pode sim. Não importa o preço que eu tenho que pagar. Não importa que eu vou ter que tirar de um quarto aqui, eu vou ter que desocupar uma sala, não importa, porque eu quero a presença de Deus dentro da minha casa. Ele não temeu o que poderia acontecer com ele, mas ele queria, ele desejava aquela presença. E a palavra de Deus nos diz que ela ficou na casa de Obed-Edom 3 meses e que ele foi muito abençoado. Irmãos, ela ficou na casa de um levita 70 anos e nada aconteceu lá. Uzá ainda morreu. Agora, na casa desse homem, ela ficou 3 meses. Porque quando Deus quer fazer, irmãos, Ele faz no tempo dele. Não importa o tempo. Mas a gente tem que estar disponível. O nosso coração tem que ter a motivação correta. E esse homem tinha a motivação correta. O prazer dele foi receber essa arca dentro da casa dele. E ele foi altamente abençoado. É interessante a gente entender que ele estava disponível. Será que nós hoje estamos disponíveis? Ou será que nós temos arrumado desculpas para não ter disponibilidade? Porque entendam uma coisa: se você ligar para o pastor Juarez ou para a Valéria e der uma desculpa porque você não veio no culto, a desculpa está dada. A desculpa está aceita. Mas o que você vai dizer para Deus? Nós viemos de uma outra instituição religiosa, o pastor com certeza conhece, uma irmãzinha lá de Paraíba, que ela tem a perna encurtada. E ela anda ali com a pegalinha dela, com muitas dificuldades. Aquela mulher não faltava culto. Não falta culto, a gente perdeu o contato, mas eu creio que continua a mesma pessoa. Aquela mulher tinha visita na casa da minha sogra. Da casa dela na casa da minha sogra, ela tinha que pegar 2 conduções. Mas toda visita aquela mulher estava lá. Às vezes ela chegava sozinha na igreja e a gente perguntava: cadê esse fulano, seu marido? Não sei ele não, mas eu estou aqui. E um dia eu conversei
que eu não estou disponível. Porque quando chegar na eternidade, qual é a desculpa que eu vou dar? Ele vai dizer para mim, mas a irmã, com a perna encurtada, nada impedia ela de cumprir a vontade de Deus sobre a vida dela. E o que está me impedindo de cumprir a vontade de Deus sobre a minha vida? Qual é a desculpa que eu estou dando para Deus? Então, que a gente possa entender isso e ter o posicionamento desse homem, não de usar, que foi só mais um ali na história, mas ser de Obed-Edom. Que o período que a arca esteve na casa dele, ele foi altamente abençoado, porque ele estava disponível a receber a presença de Deus na vida dele. E aí Davi é acusado disso, porque com certeza na hora que Uzá morreu, ele ficou sem saber o que fazer. E aí ele entendeu, se Obed-Edom foi abençoado, tem um jeito certo de fazer isso. Tem uma maneira de eu trazer essa arca para Jerusalém para que não só uma casa, mas todo o povo seja abençoado. E aí ele foi buscar, ele foi ler, e ele entendeu que tinha uma maneira certa de fazer. E às vezes, irmãos, nós tomamos decisões erradas por falta de conhecimento da vontade de Deus, por falta da palavra de Deus. Nós ficamos esperando que outras pessoas nos digam o que nós temos que fazer. Nós ficamos esperando que alguém chegue para nós e fale assim, Deus manda te dizer. Deus pode mandar te dizer através de qualquer pessoa? Claro que pode. O nosso Deus é poderoso, mas Ele abriu um caminho para que a gente tivesse direto acesso ao Pai, para que a gente não dependesse de outras pessoas. E a partir do momento que Davi entende o que tinha que ser feito, ele faz da maneira certa. E ele vai lá, e ele busca a arca, e ele vem naquela alegria trazendo a arca, e aí surge uma terceira pessoa nessa história, que é Mical. Alguém lembra quem era Mical? Filha de Saul. E Mical, ela era uma pessoa que ela foi prometida para Davi. Na verdade, quem foi prometida foi a irmã dela, foi Merabe. Mas como Mical amava Davi, Saul achou interessante o negócio lá. Mas também não foi tão simples. Davi teve que fazer uma série de coisas para conseguir casar com Mical. E mesmo depois de casado com Mical, pensa numa pessoa perturbada, era o tal de Saul. Saul é um camarada totalmente desorientado e perturbado, emocionalmente, espiritualmente, era um camarada complicado. Ele dá a filha dele para Davi e ele começa a perseguir Davi, querer matar Davi. Davi precisa fugir e ele passa por um período muito difícil dentro daquele ministério dele, até que ele se torna rei, primeiro sobre Hebrom e depois sobre todo Israel. E é algo também de aprendizado para nós, porque às vezes quando nós estamos no meio da luta, a gente pensa em parar. Mas por que eu estou sendo perseguido? Afinal de contas, Davi não tinha uma unção sobre a vida dele? Samuel já não tinha dito para ele que ele tinha sido separado para ser rei? Mas havia um tempo, e a gente precisa respeitar esse tempo de Deus. Então Davi passou pelas lutas, pelas dificuldades dele, mas ele sabia quem era o Deus que o tinha chamado. E ele permaneceu. Só que nesse período, Davi casou com outras mulheres. E Mical foi dada de esposa para outra mulher. E quando ele assume o reinado, ele manda buscar Mical. Provavelmente, irmãos, era uma mulher triste. A família dela inteira estava morta. Só sobrou o sobrinho, Mefibosete, que tinha caído lá durante a guerra lá e tinha ficado coxo. Era uma pessoa triste, era uma pessoa amargurada. E tinha todos os motivos do mundo para ser, os irmãos concordam? Perdeu a família inteira. Mas qual era o problema de Mical? Ela focava no problema. Ela não focava do outro lado da história. Porque assim como ela não tinha ninguém da família dela, se ela tivesse focado que Deus preservou a vida dela por algum motivo, isso era motivo de glorificar o nome do Senhor. Se ela entende que Deus a preservou, que Deus a levou para dentro do palácio, para que ela não fosse morta, porque ela não tinha mais a proteção de ninguém, era motivo de glorificar o Senhor. Mical poderia ter sido a rainha de Davi, e ela não se tornou rainha de Davi. Mical poderia ter sido a esposa de Davi, que daria um sucessor ao trono. Mas essa história não aconteceu com Mical. Sabe por quê, irmãos? Porque Mical
quando ela vê Davi vindo, feliz, alegre, contente, a Bíblia diz que ela o despreza. Ela olha com desprezo para aquela situação, porque era uma pessoa amargurada. E quando ela chega diante de Davi, ela vai e ela fala com ele: que coisa, hein? Desnecessário. Essa alegria toda, por causa de uma harta, dançar desse jeito na frente do povo, você acha que realmente é necessário? E naquele momento, Davi dá uma palavra para ela, que ela podia ter dormido sem essa. Lá no verso 20, 21, 22 e 23, tem esse diálogo de Mical com Davi. E Davi diz para ela lá no 21: perante o Senhor que escolheu a mim, antes do que a teu pai. O seu pai nem foi escolhido, o seu pai só foi aceito. Diferente de mim. Eu fui escolhido para ser rei sobre todo Israel. E toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Então ele disse para ela: não tenho que dar satisfação para você não, então. Eu fui fazer aquilo que Deus me direcionou para fazer. E eu estou feliz com isso, porque Davi era vocacionado. Davi não era voluntário. Ele sabia para o que ele tinha sido chamado. E ele estava feliz em cumprir o chamado. Só que a palavra de Deus diz, no verso 23, que Mical não teve filhos. Mical não gerou. Mical se tornou uma pessoa estéril. Irmãos, murmuração traz esterilidade. Quando a gente murmura, as coisas não acontecem, as coisas não geram ao nosso redor. E foi o que aconteceu com Mical. Nós tivemos uma conferência em São Paulo no meio do ano. E uma coisa que me chamou muita atenção que o pastor falou lá foi sobre o espírito de Mical. E eu achei isso muito interessante. Porque às vezes nós somos muito reprimidos com relação à adoração. E a adoração, irmãos, é algo que a nossa vida tem que ser uma vida de adoração, mas principalmente a adoração, ela requer emoção, ela requer movimento, ela requer entrega. Porque em outras situações da nossa vida, um futebol, por exemplo, quando o time ganha, como é que o povo comemora? É assim que comemora? Não, né? Esses dias nós vimos um irmão lá da igreja que postou vídeo no Instagram, gritando, xingando o outro time que perdeu. Eu nunca vi ele pular na hora da adoração no culto. Mas o time dele, ele fez uma festa. Só fiquei observando. Às vezes a gente assiste um filme que nos emociona, a gente chora, conta para todo mundo: nossa, que filme bom. E a adoração, irmãos? Nós estamos aqui para adorar a Deus. Quando a gente fala, repreende esse espírito de Mical da tua vida, não seja como essa mulher amargurada, essa mulher que não glorificava a Deus, essa mulher que só via problema na vida dela, essa mulher que não conseguia reconhecer que aquele era um momento de alegria, era um momento de pular mesmo, era um momento de dançar, era um momento de tocar instrumentos. Use esse momento dentro da casa de Deus, da casa do seu Pai, e glorifique a Ele. Não fica amarradinho aí, não. Se entregue. Nós cantamos um louvor que fala: eu me rendo a Ti. Como é que eu me rendo a Ti? Se jogando aos pés do Senhor. A gente não se rende paradinho assim, não. E se a gente fosse render diante da polícia? Você entrega os braços, você se rende. Se renda diante do Pai. Não perca a oportunidade de ser ministrado no louvor. Não perca a oportunidade de ser ministrado durante a palavra, durante o estudo, durante o momento de convocação da igreja. Não abra mão disso. Uzá abriu mão disso e foi fulminado. Mical abriu mão disso e se tornou estéril. Mas em contrapartida, irmãos, Davi, ele é o aprovado. Ele é o escolhido. Porque Davi, ele não tinha medo de se expor. Davi não temia o que os outros iam falar. Qual era a preocupação? Qual era a motivação de Davi? A palavra de Deus nos diz que Davi diz o seguinte: alegrei-me, todo mundo conhece, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, tinha igreja na época? Não. O templo só foi construído na época de Salomão. Mas o maior prazer de Davi era ter a presença de Deus próximo dele. Então, provavelmente, ele ia lá, próximo da arca,
arca, e lá ele ficava feliz, ele ficava alegre. Mas Davi não era qualquer, irmãos, ele era o rei. Ele vivia em um palácio, ele era servido por todos. Qualquer um que ele indicasse tinha que o servido com alegria. Mas o prazer dele não era ser servido. O prazer dele era estar na presença de Deus. Por isso que Davi, independente dos problemas, independente das perseguições, das lutas que surgiram dentro da casa dele, ele nunca deixou de ser adorador. Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. A Bíblia nos relata um episódio que Davi fugia de Absalão, filho dele. E Simei se apresenta diante de Davi e começa a amaldiçoar Davi. E Davi ele sumia. Ele era rei. Ele podia simplesmente ter mandado matar Simei, mas ele não manda matar Simei. Ele deixa lá para Salomão resolver esse problema lá na frente. Mas ele naquele momento ele sumia e fala: quem sabe assim o Senhor tem misericórdia de mim. Ele era um homem que o prazer dele, a vocação dele, era cumprir a obra de Deus, era fazer a vontade de Deus, era ter a presença de Deus na nossa vida. E qual desses 4 personagens, irmãos, nós somos? Qual desses 4 personagens a nossa vida está caminhando? Nós temos sido uma pessoa como Uzá, que tem a presença de Deus, que tem uma igreja como essa aberta, que está de braços abertos para vocês. A gente chega aqui, o pastor nos recebe com alegria, a Valéria nos recebe com alegria. Essa igreja está aberta para você. E às vezes você deixa de usufruir, você deixa de estar no culto, você deixa de participar do louvor, deixa de receber a bênção que Deus tem para você naquele dia. Porque transforma isso em algo comum, que foi o que Uzá fez. Será que nós estamos numa posição igual Mical? Que todo o problema é motivo para não estar diante de Deus? Qualquer problema é motivo de murmuração? Qualquer problema é motivo de reclamação? Qualquer situação é motivo para eu não cumprir a vontade de Deus, eu não estar no reino? Porque, irmãos, nós só valorizamos aquilo que é importante, aquilo que é prioridade para nós. Porque quando a casa de Deus, quando a presença de Deus, quando a arca da aliança deixa de ser prioridade, é porque você colocou outra coisa como prioridade. Se você não está naquele momento que Deus tirou a bênção para você, o pastor começou dizendo que quando nós chegamos aqui, o Senhor já nos aguardava. E aí quando você não vem, você deixa de receber essa bênção do próprio Jesus que já nos aguardava. E aí a gente não gera, irmãos. Não gera. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala, o coração está cheio. Se você não enche o seu coração na presença de Deus, se você não está no meio do povo, no meio da comunhão, no meio da igreja, você não tem o que falar dele. Vai ficar igual e não vai gerar, não vai dar frutos. Ou nós estamos numa posição igual a Obed-edom, vocacionado. Não importa se vai vir um temporal aí, acho que vem um temporal. Não importa se está um calor infernal e eu vou suar o culto inteiro, mas eu não vou abrir mão de ter a presença de Deus na minha vida. Eu não vou assumir compromisso para os dias que eu tenho compromisso com Deus. Esse dia é para Ele. Porque tudo que a gente faz, irmãos, é nada pelo que Ele já fez. E nós só devolvemos para Ele aquilo que Ele já nos deu. Eu poderia dizer assim: hoje eu fui lá e preguei. Irmãos, eu estou pregando aquilo que Ele já me deu. Se eu estou falando, Ele me deu voz. Se eu tenho raciocínio, Ele me deu raciocínio. Então tudo que nós entregamos para Ele, Ele já nos deu. Como nós trazemos um dízimo para Ele, a gente fala assim: eu dei o dízimo. Não, você só entregou o que Ele já te deu. Então nós não estamos fazendo nada demais. A gente só devolve para Deus aquilo que Ele já nos deu. Então nós devemos ser como Obed-edom, vocacionado. Deus te chamou para fazer o quê no reino dele? Todos nós temos chamado. Ninguém nasceu por acaso nenhum. Ninguém nasceu por acidente de percurso. Porque quem faz ninguém é Deus. Quem sopra o fôlego do Espírito quando a criança nasce é Deus. Então todos nós temos. Todos nós somos chamados. Todos nós somos vocacionados. Use o seu chamado para o reino. Faça o seu melhor para o reino. Não dê
desculpas. Receba a arca da aliança. Receba a presença de Deus na tua vida. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu sei mais ou menos como está a minha. Mas hoje é um dia de culto para você colocar isso diante de Deus. Senhor, eu preciso consertar isso na minha vida. Eu preciso valorizar mais essa presença. Fale com Deus, coloque diante de Deus o que você precisa fazer e peça a Ele para te ajudar a fazer. Ou nós vamos ter o exemplo de Davi, que ele era aprovado, escolhido, chamado, vocacionado, que fazer a vontade dele era o maior prazer da vida dele. Irmãos, que nós possamos meditar sobre essas 4 personagens, sobre essas 4 situações, colocar a nossa vida no altar de Deus. E se você não lembrar de nada do que eu falei aqui, lembre de usufruir da presença de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Agradeço por sua oportunidade. Pode orar? Vai cantar? Então vamos cantar. Depois nós oramos.